Dona Isalda, a senhora está fazendo o que agora? Ana, esse bicho aqui não precisa ser afastado não, né? O quê? Esse aqui, não vaqueiro não, né? Porque aqui dá, ó, né? Aqui dá, Dá, então ó. se dá, Ó, tudo toma aí, bem. ó. Você pode dizer seu nome, um pouco quem você é. Certo, tá bom. Estou filmando. Já está filmando. Eu me chamo Ana Maria. Você pode falar comigo, não para mim. Ah, contigo. É. Eu me chamo Ana Maria, moro no Lagamar desde 1984. Cheguei aqui solteira, hoje eu sou casada com Hércules e vim aqui para trabalhar com as comunidades eclesiais de base. Então eu estava pensando que talvez você puder descrever para mim se você estivesse falando com um estrangeiro que não conhece o Brasil, a realidade do Brasil. Se você pode descrever seu país um pouco, o problema da pobreza, desigualdade, uma pequena descrição do seu país. Certo. Olha, o Brasil é um país muito grande e inclusive de climas variados de acordo com as regiões, né? Nós temos aqui no Nordeste e no Norte um clima bem seco e quente, enquanto temos para o Sul e Sudeste um clima úmido e frio. Porém, é um país que tem uma terra boa de trabalho, produtiva. E que tem diferenças
também nas situações econômicas e sociais do seu povo. Aqui o Nordeste se destaca pela situação de miséria muito grande do povo. Embora nossa terra do Nordeste seja uma terra muito fértil, o clima exige certos tratamentos adequados ao clima que a gente tem aqui. E que o poder público até hoje não tem favorecido esse tratamento à terra, para que o povo possa então trabalhar essa terra e produzir o suficiente para viver bem. Nós temos períodos prolongados de seca. Esse ano, por exemplo, é um ano em que a gente está vivendo um pouco de seca, não tão grave quanto em outros anos em que não chove nada. Esse ano, devido a alguma, porém, o inverno chegou tarde e escasso. Por outro lado, aqui no Nordeste há uma concentração do que no Sul, por exemplo. O Ceará, onde nós estamos, é um lugar de muitos latifúndios, onde as pequenas propriedades vão aos poucos desaparecendo. E o povo, os trabalhadores, então, se encontram trabalho, exatamente como diaristas destes latifúndios, onde ganha muito pouco. A gente já tem no país um salário mínimo insuficiente para a sustentação de uma família de 3 filhos. E no trabalho agrícola, muito poucos trabalhadores você vai encontrar ganhando esse salário. Também a indústria é escassa no Nordeste. A indústria se concentra mais no Sul e no Sudeste. O centro industrial aqui é muito pequeno, o polo industrial aqui é muito pequeno. Recebe poucos trabalhadores. E dessa forma também, com uma mão de obra desocupada muito grande, a indústria também não tem um salário suficiente para o povo trabalhar. De modo que estas e outras razões, questões políticas, econômicas e sociais, fazem com que a miséria ronde no Nordeste por todo o tempo. Até hoje, e por toda a história do Brasil, o Nordeste convive com essa história de miséria, de sofrimento muito grande do seu povo. Eu só pegar eles para agora, porque eu não quero uma super. Então, faça a mesma coisa. Não. Diga-me a história do Lago Mar, como foi o início desta favela, não a comunidade da favela. Falando um pouquinho assim do Brasil, eu me centrava na questão da terra, do trabalho agrícola, e depois passei um pouco para o trabalho na cidade, o trabalho industrial. Essa situação de falta de terra para os trabalhadores, terra própria, que o trabalhador possa trabalhar em qualquer época do ano, e ao mesmo tempo incentivo para o trabalho na terra, condições para trabalhar essa terra de acordo com as situações climáticas que o trabalhador tem que enfrentar.
isso faz com que muita gente do interior, e usando ainda isso, uma propaganda muito grande na cidade, que na cidade tem emprego, e que na cidade dá para viver aqui no interior, as duas coisas fazem com que o povo do interior se mande para a cidade com muita facilidade. E nós temos, por exemplo, a capital do Ceará, que é Fortaleza, com 1/3 da população de um estado que tem mais de 1,5 de municípios. O que acontece com isso aqui na cidade de Fortaleza? É que esse pessoal chega aqui, não encontra trabalho, e aqui também não encontra moradia, procura a periferia da cidade, qualquer lugar desocupado, e aí vai construindo seus barracos e vai se formando favelas. Favelas grandes, favelas pequenas. Nós temos uma favela, por exemplo, uma favela do Lagamar, que é essa que nós moramos, que existe há mais de 60 anos. E foi formada e continua hoje crescendo com a vinda de pessoas do interior. Isso aqui nós estamos próximo a um mangue importante do Ceará, o mangue do Cocó. Aqui no meio do Lagamar passa um riacho que corta grande parte da cidade. Ele aqui recebe o nome de Riacho Tauape. E esse riacho recebe, como ele corta uma grande parte da cidade, e não foi cuidado do tratamento dessa água desse riacho, que inclusive vai desaguar no rio Cocó, esse rio que é tão importante para o Ceará. Esse riacho recebe esgotos de toda parte onde ele passa, então é muito poluído. Na beira desse riacho e na vizinhança desse mangue, até ocupando parte do mangue, o povo foi chegando do interior há 60 anos atrás e continua chegando hoje e vai fazendo seus barracos. Hoje nós temos aqui 3.500 famílias e muita gente já saiu levado à força para outros lugares da cidade. E agora também que nós estamos num processo de urbanização, estão saindo muitas famílias de áreas onde é impossível a habitação, por exemplo, 30 metros na margem do riacho, mas agora, diferente, de uma forma discutida, estão saindo e construindo conjuntos aqui pertinho de nós. O povo viveu aqui por muito tempo sem grandes preocupações com a infraestrutura do bairro. A partir da década de 80, quando então começou um programa no Brasil de desfavelamento, era um programa do governo militar de exterminar as favelas, tirando as favelas que estavam próximas aos centros urbanos e colocando elas para distante dos centros urbanos. O Lagamar era uma das favelas prioritárias para esse trabalho. E daí foi quando começaram a levar o pessoal para Palmeiras, para um conjunto habitacional construído aqui perto, que é chamado Tancredo Neves. Aí o povo então reagiu contra isso. Reagiu lá no conjunto Palmeiras pela distância enorme do centro da cidade que tem. No Tancredo Neves, pela casa que iam receber e que iam ficar pagando, como estão pagando os que hoje moram lá, por longo tempo. Muitos e muitos anos. E não com boas condições, não com a infraestrutura melhor do que no Lagamar, que é inexistente, né? E começou então todo um movimento do povo organizado pelas comunidades eclesiais de base e por uma associação de moradores que nasceu naquele momento daquela organização do povo. O pessoal se organizou, lutou contra isso
saíram naquele momento mais de 1000 famílias ainda daqui. As outras que tiveram mais força para resistir não saíram, ficaram. O conjunto parou. E depois, então, a gente começou a pensar que não bastava aquela luta de resistência. Devia haver, ao mesmo tempo, uma luta pela melhoria das condições de vida aqui, que seria a luta pela urbanização. E a gente então começou a programar a urbanização em 84, foi o momento que eu cheguei aqui no Lagamar. Quando eu cheguei aqui no Lagamar, a luta de resistência do povo para permanecer nessa terra já estava muito adiantada. O povo já havia impetrado ações na justiça contra o governo para não permitir que o governo os levasse à força para fora daqui. Já havia uma luta muito grande. Ali em 84 a gente começou então a programar a urbanização daqui. E a gente fez esse projeto de urbanização com técnicos do governo e técnicos amigos da gente, que a gente procurava para nos orientar, para a gente ter condições, inclusive, de fazer a discussão com os técnicos do governo. E nas discussões com o povo de rua em rua, a gente foi desenhando esse projeto que dentro de 2 anos ficou pronto. Depois a gente passou a lutar por recursos para a execução desse projeto. Foi um ano também de muita enchente aqui no Lagamar, e a gente então passou a lutar por recursos no órgão do governo federal, o SUDENE, que é um órgão criado para, principalmente, mas ele é para o desenvolvimento do Nordeste, é dito, né? Mas tem uma área desse órgão que é especialmente para atendimento às vítimas de secas e enchentes. Então, considerando que o Lagamar era vítima todos os anos de enchente, então a gente argumentou que a SUDENE deveria então passar recursos para fazer no Lagamar obras que evitassem essas enchentes. E seria basicamente a drenagem desse canal Riacho do Tauape, né? Durou um pouco a luta por recursos, mas enfim chegou. Chegou no Estado os recursos da SUDENE, e depois aí vem toda a luta para que o Estado, que havia recebido dinheiro do governo federal para começar as obras do Lagamar, então começasse. Nós até tivemos que fazer um acampamento de 8 dias no Palácio do Governo para o começo dessas obras, que foi em abril de 87, começaram os trabalhos de urbanização do Lagamar. A drenagem do canal, que ainda não está concluída. Com a drenagem do canal, se tornou necessária a saída de mais de 600 famílias. Até hoje saíram um número aproximado a 500 famílias. Construíram suas casas em 2 conjuntos aqui na nossa vizinhança. Agora, então, está começando a drenagem das ruas transversais, né, que vão jogar dentro do canal. E depois deverão vir os serviços de esgoto, de alteamento de todas essas casas. O Lagamar é praticamente um buraco. E pavimentação e tudo mais. Ao mesmo tempo nós vamos fazendo a luta por água, que esse lado todinho, que representa 2/3 do Lagamar, não tinha água até o ano passado. Lá no outro lado do canal, onde está 1/3 das famílias, nós conseguimos água já em 1982, a luta por água e por luz lá. Mas esse lado aqui, não, só foi agora. Ainda tem alguma rua aqui sem luz, que nós estamos lutando agora para vir a luz. E a água chegou em dezembro.
E assim vai indo a luta pela melhoria de vida no Lagamar, que para nós é importante tanto para nos dar condições de viver como gente, como para garantir a vida da gente aqui nessa terra do Lagamar. Pode descrever para mim as condições da vida aqui em Lagamar? Se eu fosse alguém que sabia nada das condições da vida, você pode me descrever como viver a maioria das pessoas? Olha, aqui as pessoas, no aspecto de trabalho, uma boa parte dos homens aqui, eles são pedreiros, trabalham na construção civil. Mas não como empregados. Eles trabalham avulso. Arranjam um trabalho que trabalha uns meses, para aquele trabalho, vai procurando outro. Outros só arranjam pequenos trabalhos, que duram uma semana, 2 semanas, aí, no máximo um mês. Muitos homens também e rapazes são vendedores ambulantes, né? Vendem por aí nos sinais frutas, verduras. Você encontra assim muito boteco no Lagamar, de frutas, de verduras, de cachaça, de um bocado de coisa. As mulheres, muitas são costureiras, outras são lavadeiras, são engomadeiras, trabalham como diaristas nas casas aqui, principalmente da Aldeota, que é um bairro rico que fica aqui perto de nós. Há um número de pessoas desocupadas assim enorme, que não encontram trabalho, até mesmo porque o trabalho é uma coisa assim instável. Então não encontram trabalho sempre. Você hoje chega e encontra essa pessoa trabalhando, amanhã você chega e encontra ela desocupada. E assim vai indo. É uma situação de trabalho assim muito incerta. Há muita gente, inclusive, totalmente desprofissionalizada, porque esse pessoal veio do interior. No interior, o trabalho desse pessoal era na agricultura. Aqui não existe meio de trabalhar na agricultura. Essas pessoas vieram para cá pensando em trabalhar na indústria. A indústria não tem vaga para elas. Num lugar onde o polo industrial é quase nada, para receber as pessoas é uma seleção muito grande. Essas pessoas vêm totalmente despreparadas. Já tem muita gente profissionalizada e que não encontra emprego na indústria. Menos ainda essas pessoas que estão nas favelas, que são pessoas que vêm do interior desprofissionalizadas para a indústria. Essas pessoas ficam anos e anos e anos esperando um emprego, não encontram, se desestimulam de tudo na vida. Há muita gente até que já perdeu totalmente a motivação para o trabalho. É uma coisa assim desesperadora. E daí, por exemplo, se explica em parte a utilização da bebida e da droga muito forte. E os desajustes familiares também gritantes. Porém, eu estava falando da questão do trabalho, né? Na questão de estudo, são pessoas também que não tiveram oportunidade de estudo. Muita gente analfabeta. E mesmo as nossas crianças que nascem aqui, elas vão para as escolas nos bairros vizinhos, elas já têm um problema de desnutrição. E quando elas chegam ainda lá nos bairros vizinhos para estudarem, elas notam, percebem, sentem logo a diferença entre elas e as crianças dos bairros vizinhos. A dificuldade de aprender, a dificuldade de compreender as coisas. O modelo de escola não é próprio para elas. O que elas estudam
é uma coisa totalmente diferente da realidade que elas têm no Lagamar. Já chegam lá com um sentimento de inferioridade muito forte e não precisava nem haver já rejeição por parte dos outros. Elas já se sentem rejeitadas pela própria condição de vida que elas têm aqui. Mas ainda tem o agravante do tratamento que as outras crianças dos outros bairros dão a ela. A criança do Lagamar, que aumenta ainda mais essa rejeição. E as crianças aqui, muitas crianças, não vão para frente no estudo também. A gente vê muita gente aí de 13, de 14, de 15, 16 anos, que é analfabeta. E passou pela escola até 3, 4 anos, mas não saiu da alfabetização. Ficou aí e chegou um momento em que ou a escola não aceitou mais, ou ele mesmo não viu mais razão de ir para aquela escola onde ele não passa de ano. Então o analfabetismo é muito forte das pessoas adultas e da juventude também. E hoje ainda a gente vê muita criança por aí que não estuda, não tem motivação nenhuma para ir à escola, embora ainda esteja até mesmo em idade de ir para a escola. A situação de moradia é uma luta permanente nossa aqui. A gente está sempre criando novos programas de reconstrução de moradia que duram muito tempo, muito pouco tempo, por conta da situação da terra muito baixa, alagável, salitrata, muito sal na nossa terra. As casas se estragam muito rápido. E a gente só vai ter uma segurança maior de moradia quando todo o programa de urbanização for realizado. E ainda mais chega sempre gente nova, gente na família que casa ou se junta, constitui uma outra família. Vai se encontrar aí muitas casas morando 2, 3, 4 famílias. São os filhos que vão constituindo novas famílias e aí dentro de casa vão ficando. Não tem casa e nem espaço para construir casa no Lagamar. Pode falar sobre as atividades da comunidade de base aqui? As comunidades eclesiais de base aqui, elas têm 5 núcleos em pontos diferentes do Lagamar. E as comunidades funcionam, tem as reuniões semanais, onde poucas pessoas participam, até mesmo porque pessoas vivendo essa realidade socioeconômica aqui, ela não tem muita força e motivação para estar toda semana sentado numa reunião, pensando, refletindo essa situação que até dói a reflexão dela, e programando lutas e organizações para buscar soluções. Também tem um pouco de dificuldade de acreditar na possibilidade de melhorar as condições de vida. Podia esperar para um minutinho, porque minha bateria está morrendo. Então, continua. Eu estava dizendo que também as pessoas têm dificuldade de acreditar na possibilidade de mudança de vida aqui. Apesar de muita coisa já ter mudado com a luta e com a organização do povo, mas a situação é tão difícil, as necessidades são tantas, e ainda mais tem toda a questão cultural do povo, que faz com que o pessoal não sinta, muitas vezes, as mudanças já havidas. De modo que, para essa reflexão semanal, nós contamos com poucas pessoas em cada grupo.
Depois esses núcleos pequenos, eles se juntam no segundo domingo do mês para partilhar a reflexão e para discutir um problema comum a todos os cantos do Lagamar. E celebrar junto também a Eucaristia. Nós fazemos parte também do movimento eclesial da arquidiocese toda, né? De 3 em 3 meses a gente se junta com as outras comunidades regionais, porque a cidade está dividida em 3 regiões, e uma vez por ano ainda toda a arquidiocese de Fortaleza. A gente vai fazendo uma caminhada assim conjunta dos pobres da periferia e que tem fé, que se organiza nas comunidades eclesiais de base. Além também de fazer a nossa caminhada junta com o conjunto do movimento popular, nas associações de moradores, nas mais diversas organizações populares pela melhoria de vida na periferia da cidade. E, além das reuniões, e exatamente nas reuniões, a gente vai descobrindo, ao mesmo tempo em que lá na associação de moradores também, na discussão que se faz lá, a gente vai descobrindo as mais diversas formas de lutas que a gente pode ir fazendo e que passo dar em cada momento para ir criando as condições de vida aqui no Lagamar. Nós estamos desde 84 acompanhando com muita atenção esse trabalho de urbanização. E em cada momento há necessidade de uma forma de luta diferente para garantir aquele passo da urbanização que deve ser dado ali naquela fase. E fazemos também algumas atividades produtivas que vão animando, profissionalizando e ao mesmo tempo também criando algumas condições para essa luta pela urbanização, que eu falo sempre porque é o mais forte da nossa busca aqui, para essa luta acontecer. Tem uma história da comunidade que você gostaria de contar? História, uma luta, uma coisa que aconteceu que foi importante para a comunidade. Qualquer história. Eu vou contar então para você a luta, por exemplo, pela garantia de moradia no Lagamar, que aconteceu ali nas ruas Souza Pinto e Capitão Dac. A gente fez junto o programa de urbanização e a gente tem presente como deve ser essa urbanização no Lagamar. Concretamente, aonde deve ser, por exemplo, aquela ponte, aonde deve passar aquela rede de energia, o que deve ser mexido naquela rua, a gente sabe concretamente tudo isso que a gente elaborou junto ao projeto. Em 86, um prefeito de Fortaleza, até mesmo porque era um momento eleitoral, então resolveu, embora o programa de urbanização seja administrado pelo Estado, o prefeito da cidade então resolveu fazer uma ponte ali, fora desse programa, que, portanto, não beneficiava, mas do contrário, voltava atrás daquela tentativa das autoridades de ir retirando o pessoal do Lagamar daqui. Construiu uma ponte ali que custou muito dinheiro, uma ponte à base de ferro, cimento e concreto, muito dinheiro mesmo foi gastado naquela época. E aquela ponte era uma ponte para carro e para pedestre larga. Aquela ponte, para funcionar, ela necessitava pelo menos da saída de 100 famílias daqui.
Nós já protestamos no início da construção da ponte, porque aquilo devia estar encaixado dentro de toda a programação da urbanização. E depois, ainda, nós não aceitávamos a saída das famílias. E se juntava a isso que a prefeitura não dava às famílias condições de adquirir uma outra casa, num outro lugar para morar. E nós fizemos uma luta muito grande pela derrubada daquela ponte. Primeiro não permitimos que colocasse o aterro, e foi uma luta assim, muito difícil, porque era uma ponte, e nós temos um riacho totalmente sem ponte. Não é possível a passagem de carro, e muitas vezes quando chove muito, não é possível a passagem nem de pedestre de um lado para o outro do Lagamar. Era difícil para a maioria da população, inclusive, compreender a luta pela derrubada daquela ponte. Quem tinha facilidade e compreendia rapidamente eram as pessoas que eram diretamente prejudicadas por aquela ponte, no caso as 100 famílias que deveriam sair se o aterro fosse colocado, porque senão o primeiro carro que passasse barroava em suas casas. E daí nós fizemos uma luta muito grande, inclusive impedimos a colocação do aterro, e depois a prefeitura só teve uma solução, foi derrubar a ponte e, portanto, enterrar no riacho do Tauape uma quantia de dinheiro público enorme que tinha servido para construir aquela ponte. E hoje, então, deverão ser feitas pontes, mas dentro de um planejamento da urbanização que não venha a retirar famílias, do contrário, que melhore a vida das famílias. Então, eu não tenho outras perguntas, mas se você quer dizer alguma coisa, você pode, sobre a comunidade, as comunidades de base, qualquer coisa. Bom, eu também acho que já foi suficiente o que nós falamos, né? Tá bom. Ótimo.